Você já imaginou viver em um lugar onde o próprio ar pode te matar? Onde a água é mais perigosa que veneno? E o simples ato de respirar já é um desafio contra o tempo? Esses lugares existem, espalhados pelo nosso planeta, e guardam histórias assustadoras de poluição, catástrofes e até segredos da humanidade, que preferem ser esquecidos. E o mais surpreendente, muitos deles continuam ativos, recebendo pessoas todos os dias. E o mais chocante é que alguns desses lugares são visitados por turistas, que colocam em risco a própria vida por uma foto. E você não vai acreditar no que acontece no último da lista. No fim dessa jornada, você não vai apenas conhecer os 7 lugares mais tóxicos do mundo. Vai perceber que cada um deles é como um espelho do nosso cotidiano, um alerta de que o veneno nem sempre vem em forma de fumaça ou líquido, mas pode estar no tempo que perdemos rolando uma tela sem parar. 7. Campus Flegrei, Itália. Próximo a Nápoles, na Itália, existe um lugar tão fascinante quanto assustador. Os Campos Flegrei. Trata-se de uma enorme caldeira vulcânica, formada por crateras que liberam gases venenosos diretamente do coração da Terra. Dióxido de enxofre, dióxido de carbono e vapores letais saem do solo, como se fossem respirações do planeta. Ali, em certos pontos, os pássaros caem mortos no chão, apenas por tentar voar baixo demais. É como se a própria Terra nos lembrasse que a vida é frágil e que a natureza tem o poder de criar, mas também de destruir em silêncio. O filósofo romano Sêneca escreveu: "Vivemos como se fôssemos imortais, mas cada instante pode ser o último." Nos Campos Flegrei, essa frase ganha um peso ainda maior. É a lembrança de que não controlamos tudo e que às vezes o perigo está no próprio ar que respiramos. Assim como os gases invisíveis do vulcão, as toxinas do excesso de informação vão minando lentamente nossa energia, até que percebemos que já não respiramos com leveza. 6. Deserto de Nevada. Estados Unidos. O deserto de Nevada é famoso por cassinos, cidades brilhantes como Las Vegas, e também por algo muito mais sombrio: testes nucleares. Durante décadas, esse pedaço árido dos Estados Unidos foi palco de explosões atômicas, onde o poder destrutivo da humanidade foi ensaiado como se fosse um espetáculo. As nuvens radioativas se espalharam por quilômetros, contaminando solos, animais e pessoas. Hoje, ainda existem áreas do deserto onde a radiação permanece silenciosa, um lembrete eterno de que brincar com forças tão poderosas tem consequências que atravessam gerações. Albert Einstein, o homem que ajudou a abrir caminho para a energia nuclear, dizia: "A humanidade inventou a bomba atômica, mas nenhum rato construiria uma ratoeira." Essa frase, tão simples, mostra como muitas vezes nosso intelecto corre mais rápido do que nossa sabedoria. 5. Rio Ganges, Índia. O Ganges não é apenas um rio, é um dos símbolos mais poderosos da espiritualidade na Índia. Milhões de pessoas acreditam que suas águas são sagradas, fonte de purificação e vida, mas a realidade é outra. O Ganges também é considerado um dos rios mais poluídos do mundo. Resíduos industriais, lixo doméstico, metais pesados e até restos humanos são despejados diariamente em suas águas. O que deveria ser um espaço de renovação tornou-se um veneno líquido que ameaça a saúde de milhões de pessoas que ainda dependem dele para beber, cozinhar e se banhar. E aqui há uma contradição profunda. O filósofo indiano Sri Aurobindo dizia que tudo depende de como vemos o mundo. O Ganges é sagrado, mas também mortal. É um lembrete de que fé e realidade podem caminhar em direções opostas. 4. Kabwe. Zâmbia, no coração da África. Existe uma cidade que carrega cicatrizes invisíveis. Kabwe, na Zâmbia, já foi um dos maiores polos de mineração de chumbo do continente. Durante décadas, toneladas de metais foram extraídas sem qualquer cuidado com o meio ambiente ou com a saúde da população. O resultado é assustador. Até hoje, crianças nascidas em Kabwe têm níveis de chumbo no sangue muito acima do considerado seguro. O solo, a água, as casas, tudo está impregnado por esse metal pesado que nunca desaparece. É como se a cidade inteira tivesse sido envenenada lentamente, geração após geração. E essa herança tóxica nos lembra uma frase de Hannah Arendt: "A mais radical revolução é aquela que muda o modo de pensar." Porque Kabwe mostra que não basta corrigir os erros do passado, é preciso mudar a forma como planejamos o futuro. 3. Linfeng, China. Se existe um símbolo moderno da poluição, esse lugar é Linfeng, na China, conhecida como uma das cidades mais poluídas do planeta. Ela se transformou em um verdadeiro laboratório a céu aberto sobre os efeitos da industrialização acelerada. Carvão queimado sem controle,
fumaça constante e rios envenenados por metais pesados. O ar de Linfen não é apenas pesado, ele é quase sólido. Um manto cinza que cobre as ruas, as casas, e entra nos pulmões de milhões de pessoas todos os dias. Respirar em Linfen é como fumar vários maços de cigarro por dia, mesmo sem nunca ter acendido um. A cada inspiração, há um pedacinho de veneno entrando no corpo. E isso nos leva a uma comparação inevitável. No mundo moderno, mesmo longe de Linfen, estamos respirando outro tipo de poluição informacional. O filósofo Zygmunt Bauman dizia que vivemos em uma modernidade líquida, onde tudo é rápido, instável e superficial. Mas essa liquidez também traz poluição. Lago Karachay. Rússia e Chernobyl é o desastre mais famoso. O Lago Karachay talvez seja o mais mortal. Localizado na Rússia, esse lago foi usado durante décadas como depósito de resíduos radioativos. O nível de contaminação era tão absurdo que, segundo relatórios soviéticos, apenas 1 hora às margens do lago era suficiente para causar a morte. Imagine só, um local que parece tranquilo, silencioso, até bonito à primeira vista, mas que esconde em suas águas um veneno invisível capaz de destruir qualquer forma de vida. É o exemplo perfeito de como a superfície pode enganar. Platão dizia que as coisas não são o que parecem, e o Lago Karachay é a prova viva disso. O Lago Karachay não é apenas um símbolo de poluição nuclear, mas também uma metáfora do mundo em que vivemos. Um lugar aparentemente calmo, mas que pode estar nos envenenando lentamente. Chernobyl. Ucrânia. Quando ouvimos falar em lugares tóxicos, não há como não lembrar de Chernobyl. Em 1986, a explosão do reator nuclear mudou para sempre a história da humanidade. O que era para ser apenas uma usina de energia transformou-se no palco do maior desastre nuclear da era moderna. A radiação liberada foi tão intensa que até hoje, quase 4 décadas depois, há áreas em que o tempo parece ter parado. Pripyat, a cidade abandonada ao lado do reator, tornou-se símbolo de silêncio, ruínas e alerta. Árvores cresceram em meio a prédios. Animais selvagens tomaram conta das ruas, mas a radiação continua invisível, rondando como um fantasma que nunca vai embora. E aqui cabe uma reflexão. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros. Mas olhando para Chernobyl, percebemos que o inferno muitas vezes é o resultado das nossas próprias escolhas. A pressa, a negligência e o excesso de confiança nos levaram a criar um lugar em que até respirar é perigoso. Agora pense no mundo moderno. Será que não estamos vivendo nosso próprio Chernobyl digital, assim como os moradores de Pripyat, que não sabiam o tamanho do risco naquela noite de abril? Nós também podemos estar subestimando os efeitos do vício digital em nossas vidas. Agora você conheceu os 7 lugares mais tóxicos do mundo: Chernobyl, Lago Karachay, Linfen, Kabwe, Rio Ganges, Deserto de Nevada e Campus Flegrei. Cada um deles guarda uma lição, um alerta e um reflexo de nossas próprias escolhas. O que eles têm em comum? Mostram que os maiores perigos nem sempre vêm de monstros visíveis, mas de venenos silenciosos que ignoramos por conveniência. Se você achou esses lugares impressionantes, espera só até conhecer as cidades que podem desaparecer do mapa em menos de 50 anos. Acredite, o que está por vir pode ser ainda mais surpreendente.